Deixai que venham a mim as criancinhas, disse o Cristo. Deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamado dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criança formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens a ela fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. Seu Vandir, se o senhor puder fazer as vezes para a gente. Pai de infinita bondade, pedimos a Ti, Senhor, que a Tua luz caia sobre todos nós, nos dando a perseverança no bem e seguindo, Senhor, a Tua trilha de luz. Em Teu bendito santo nome, damos por iniciado nosso estudo na Tua paz, na Tua luz, no Teu amor. Assim seja. Muito boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez por estarem conosco. Muito boa noite, Sheila. Muito boa noite, Tati, Samila. Eu segurei vocês um pouquinho, porque vocês chegaram alguns minutos atrasados, então eu tive que segurar para a gente poder fazer a oração, tá certo? Eu não estava olhando para a tela do computador. Não, sem problema. Desculpe o atraso. Tá. A Tati, o teu microfone está bem, bem baixo. Bom dia, seu Vandir. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom, já estamos com todos aqui. Quem tiver condições de fazer umas perguntas aí para o seu Vandir, por favor. Seu Vandir, tema de hoje, aula 39, prática de realização de evangelho no lar. Certo? Eu adoro esse tema porque, vou falar, eu pratico o evangelho no lar desde quando eu tinha 16 anos de idade, quando começou a ter os processos obsessivos, que a minha mentora espiritual chegou por uma tia minha e falou, faça o evangelho no lar. Na época eu nem realizava, nem sabia o que era evangelho no lar ainda, mas desde então sempre estou fazendo. Então, assim, fiz errado durante muito tempo. Né? E aí, quando eu entrei no hospital, foi quando eu comecei a absorver um conhecimento a mais. E eu acredito que vocês também devem ter sido a mesma coisa. Fatores esses que a gente
nem questiona, né? A gente é informado, ó, como é que faz o evangelho no ato? Você pega um copo d'água, vai ali, faz essa leitura, não sei o quê. Aí você, tá certo, tá. Nunca se questiona, que é completamente errado, né? Porque o espiritismo como ciência, como a gente sabe, pode causar riscos, não é? E como ciência também nós devemos sempre questionar, nunca tirar, né, os fatos ou os ensinos ou o que nos é passado como prova, como, digamos assim, fato absoluto, né? Então, assim, esse tema para mim foi maravilhoso quando a gente entrou nesse tema em 2017, eu acho, essa aula. Para mim foi assim, pum, sabe? O que que vocês acharam? Já que ninguém fez uma pergunta por enquanto, o que que vocês acharam? Tem uma pergunta da Sana. Vamos fazer já já, vamos fazer já já. Mas overall, sim, no total, o que que vocês acharam dessa aula? Eu acho, eu vi que eu não estava fazendo certo também. Não tá escutando, seu Valdir? Então, Tá? Uma coisa assim que me impressionou o negócio da água fluídica, porque você pega assim, é uma das perguntas, é o comentário que eu tenho para fazer. Qualquer coisa na internet que fala sobre o passe, manda você colocar água. Qualquer coisa, você pode ver entrar em centros aí, tudo manda você colocar água. E assim, até os centros, eu tinha lá no Brasil, eu não tenho aqui, mas eu tinha como fazer o passe, assim, uma listinha, e mandava colocar água. Então, para mim foi assim, gente, sempre fiz errado. Você e todo mundo, Tati. Mas vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. A gente tem uma perguntinha da Sandra, deixa eu ver. Avaliação espiritual não é recomendado fazer o evangelho. Tá, isso é lá na frente, né? Vamos deixar para tocar isso aí lá um pouquinho mais para frente, tá? Tá, Samela. Eu queria chegar ali no comecinho, onde a doutora Cristina nos fala ali da harmonia do ambiente, do nosso lar, não é? Que eu acho que é um fator primordial, onde ela nos traz ali um dos pontos da responsabilidade que cada um de nós temos, né? Porque se a gente não agir da forma cristã, da forma como é ensinada, da forma como nós pregamos, nós corremos o risco de estar quebrando toda uma fé para aquelas crianças que estão em nossa volta, para nossos parceiros também, não é? Se a gente não agir dessa forma, como a gente está tentando ensinar, nós vamos tornar eles, eu digo agnóstico, mas eu não sei se é uma palavra que é utilizada muito no português, né, no Brasil principalmente, mas eles vão tornar pessoas descrentes, né, do que a gente acredita. Então, e falou um ponto ali tão interessante a respeito da família, a respeito da separação e a respeito do que afeta, não é, a sociedade. Vocês têm alguma dúvida com relação a esse ponto aí, para a gente levantar para o seu Vandir? Não? Eu acho que não. Eu acho que isso aí, Chico, engloba o melhor conselho é o bom exemplo. Sim. Né? Porque não adianta nada a gente mandar a criança fazer alguma coisa ou a gente, como espírita, querer impor para o marido, para os familiares alguma coisa, sendo que a gente não dá exemplo. O impor, eu concordo com você, Tati. Eu acho que até o impor é errado, porque cada um vai ter seu tempo de entendimento também. E cabe a gente respeitar isso, né? E essa questão que foi falada, eu achei muito interessante, porque é aquela velha história, a pessoa ia na missa e saía da missa falando mal do vizinho. Então, o que adiantou ir na missa? Entendeu? Você foi, ouviu a palavra do Senhor e não absorveu absolutamente nada.
fazer uma oração de forma mecânica, porque a gente decorou um texto de uma oração. Então, isso eu acho que é a mesma coisa para o Evangelho. Eu achei essa aula assim sensacional. Silvana, eu vou fazer uma pergunta com relação a esse ponto. A doutora Cristina nos fala ali, e eu me perdoe se eu interpretei da forma errada, tá, pessoal? Mas ela nos diz ali que a separação conjugal, quando existe uma desarmonia no lar, e quando acontece a separação conjugal, muitas vezes causa frustrações na criança, não é? E aquela criança, ela não consegue segurar aquela frustração e ela externacionaliza aquela frustração na sociedade, na escola, nas ruas, não é? E mesmo quando a separação é realizada de forma amigável. E aí eu pergunto, existe alguma forma de contornar essa situação para não afetar as crianças, para não afetar a sociedade? Nós temos que avaliar, existem os casamentos temporários, né? O casamento missionário e os casamentos em expiações de prova, que são os mais complicados, né? Mas as relações temporárias muitas vezes servem como base para trazer aquele espírito para o meio daquela família. Mas elas não serão eternas, entendeu? Vai chegar um determinado tempo e o casamento temporário ele se encerra ali. Mas a missão com os filhos continua. O que acontece muitas vezes dentro do casamento temporário é que o casal joga isso para cima dos filhos. E vai sobrar para a sociedade, vai sobrar para a escola. Quer dizer, se não deu certo a relação, a educação tem que dar certo, entendeu? A condução dos filhos tem que dar certo. E a gente sabe que a distribuição emocional do ser humano, isso vai afetar as crianças. Porque mesmo sendo amigável, no sentido amigável, eu acredito que no princípio sim, né, amigável, mas depois vem várias questões relativas a isso, né, várias cobranças, e é muito complicado para a personalidade infantil. Mas alguma de vocês tem alguma pergunta com relação a esse ponto? Não? Tá. Certo. Eu queria tentar ver se a gente conseguia, mas pode ser que a gente volte lá na frente, né? Se a gente conseguia mastigar um pouquinho aquela ideia que a doutora nos fala ali, de como nós conversamos com nossos filhos, porque é muito importante isso, né? Do tom que a gente usa, da forma como nós falamos, porque muitos dos nossos filhos, eles não têm um preparo psicológico adequado, e às vezes a gente cria muitas frustrações sem nem saber. Então, a educação das nossas crianças é uma missão para o pai, para a mãe, não é? Para que a gente constantemente esteja... É também, na verdade, uma pressão psicológica no pai e da mãe também, né? Então, assim, para que a gente não falhe, porque é o que acontece. É como ela mesma, a doutora Cristina, acho que ela usou a palavra perfeita. Nós estamos ali escrevendo em uma pedra que não tem como apagar, não é? E que lá na frente isso é um reflexo, vai ser refletido quando os filhos não querem conversar conosco, quando se afastam dos pais, quando não mantêm. E isso tudo torna uma situação muito complicada, delicada, para que a gente torne a retornar. Então eu queria mastigar aquilo ali, mas já que ninguém tem nenhuma dúvida, vamos partir para as perguntas. De repente, se vocês sentirem necessidade de questionar isso, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Então vamos lá, Samela, você foi a nossa primeira pergunta, por favor. Que é do começo, viu, Francisco? Cadê? Minha avaliação espiritual não é já que você quer seguir a ordem, vamos lá. Eu não tinha visto que era do começo não, filha. Cadê? Aqui ele fala, né, falando da realização do Evangelho no lar coletivamente, né? Esse coletivamente, ele fala não entre os familiares, é isso?
Deixa eu explicar. Dentro do processo de perseguição coletiva, numa família, o evangelho no lar, ele não vai ajudar, porque gera muitas contradições e também discussões dentro do evangelho. Porque não está todo mundo obsediado. Você imagina uma sessão de obsediado e um evangelho no meio, né? Então, eu já vi condições de paz pegar até uma sandália e falar, olha, senta aí que você vai ouvir, porque o obsediado é você, né? E o filho falar, é o senhor que é obsediado, não sou eu, não. Então, a gente sabe que não vai contribuir. Então, a orientação, quando a gente pega uma família inteira obsediada, é que faça individual. Então, cada um vai para o seu quarto, faz sua leitura, faz sua prece, para não gerar discussão. Em alguns casos que eu vi também, alguns pais alcoólatras querendo tomar a frente do evangelho no lar só porque é pai. Mas ele não tinha condições nenhuma para isso. Então, por isso que já na consulta é avaliado que esse evangelho ele não pode ser coletivo, ele vai ser individual. Tá. E aí fala, né, que se aconselha, né, não realizar se tiver essa perseguição, deixa eu voltar aqui. Por exemplo, se eu não tenho uma avaliação espiritual, né, por exemplo, aqui em casa, a gente já faz o evangelho faz bastante tempo e a gente, por exemplo, eu vim ter uma avaliação espiritual agora. Assim, não é recomendado a gente estar realizando o evangelho se não tem esse conhecimento do que está causando, do que está acontecendo? Recomendável agora, sua família aí não passa por uma perseguição coletiva. Ela é mais individual, né? Só comigo mesmo. Diga. Não, é só comigo mesmo a perseguição. Só contigo mesmo. Então não é individual, né? Não é coletivo, é individual. Uma perseguição coletiva é muitas acusações, é muito problema. O lar não tem paz de jeito nenhum, entendeu? As orientações antigas, elas são muito contraditórias, porque como é que ninguém se entende e vai se entender agora no Evangelho? Então, por isso que as pessoas, elas tinham, né, a boa vontade de fazer o Evangelho, mas elas não pesquisavam o efeito disso tudo, né? Eu participava de grupo de Evangelho no lar, que a gente ia para a residência e a pessoa estava bebendo na residência. E o presidente do centro dizia, não, vai ter que fazer isso, mas fazer como? A pessoa está bebendo na mesa, como é que vai fazer um evangelho ali? E daqui a pouco a esposa chegava e dizia assim, olha, quem manda na casa sou eu, tira a cerveja daí. Já acabou com o evangelho. Então já gerava discussão ali dentro, né? Então, quando os hospitais abriram, aí o Dr. Carlos Henrique ele estabeleceu normas de evangelho no lar. Se eu não me engano, são 20 normas. Se eu encontrar, eu passo para vocês. E nessas normas, eu vi que era muito diferente, que tinha que fazer primeiro a desobsessão do lar. Se houvesse discussão, a gente suspendia o evangelho, não podia de jeito nenhum. Os membros do evangelho no lar não podia sair, fazer nenhum comentário daquele lar, do que viu ali, do que escutou, nada disso. Então, eu passei a entender que o evangelho no lar era um trabalho que tinha que ser organizado, né? E os espíritos organizados. Então, e aí quando começa a falar, né, da harmonia, é lógico que a gente sempre quer ter essa harmonia dentro do lar, né? Mas não é pelo menos não é muita a minha realidade de estar sempre nessa harmonia, né? É difícil, né? Não sei, às vezes, não sei se com criança é mais difícil ainda. Entra um pouco também nessa questão que o Chico estava falando, né? A hora que colocou aqui que a palavra de pai e mãe é como escrever numa pedra, dói no coração, né? Porque é doído pra gente, né? Que realmente, às vezes, a gente perde a gente acaba desabafando exatamente isso aqui, de uma maneira completamente equivocada, né?
Aí que está o grande problema de quem dirige o Evangelho no Lar, porque você vai ser o centro de todas as atenções dentro do lar, né? Então, se um efeito for positivo, né, aquele filho vai dizer, está seguindo o que disse. Se for negativo, vai dizer, mamãe, cadê a senhora? A senhora não falou no Evangelho no Lar que era isso? Então, por isso que essa cobrança de quem está à frente, ela é bem maior do que a gente pensa, porque vai exigir paciência, vai exigir caridade, vai exigir tudo, e a gente sabe que os filhos cobram isso, né? Eu posso fazer uma pergunta ali que tem a ver com a pergunta da Sandra ali? Pode, por favor. Só bota o microfone perto para a gente poder ouvir. Complementando a pergunta da Sam, né? Como fica o nosso caso em relação ao evangelho, que a gente está em tratamento? Então, a gente pode continuar. Quem está em tratamento depende, né? Porque quando você faz a consulta e o caso é muito grave, a médica afasta do Evangelho no Lar. Então, já vem especificando na consulta. Quando isso não acontece, então significa que o médico está liberado para fazer o Evangelho no Lar. No nosso caso aqui, eu acho que não teve, não, Tá, então, né? vocês estão liberados, não houve nenhuma suspensão, não. Tá. Tá, que eu fiquei assim, falei, nossa, será que a gente não pode fazer o evangelho? A gente está fazendo, olha, seu Vandir, essa aula parecia ser assim muito fácil, mas ela foi assim, muito nova pra gente. Eu não sei, pra mim foi muita coisa diferente do que eu sempre ouvi. Foi muita Negócio coisa. da água, né, principalmente, que eu acho que é meio que geral para todo mundo. E do horário também. A questão da água e do horário. Vamos lá, né? A questão da água e do horário. As pessoas se fanatizaram pelo horário e se fanatizaram também pela água. Então, significa que você ia receber uma visita, né? Na hora do Evangelho no Lar. Ou então essa visita chegava. Essas pessoas eram colocadas para fora de casa. Olha, vai ter um Evangelho no Lar, tudinho, não vou poder lhe atender. Aí dá para vir amanhã. E a gente viu que a falta de caridade era muito grande. E também aquela questão de hora exata para o lar é muito complicado, né? Porque você tem que dar atenção ao marido, você que tem filho pequeno, essa coisa toda, e colocaram na cabeça, se não fosse desse jeito, os espíritos não dariam assistência. Então, nós fomos consultar alguns espíritos do outro lado a respeito disso. E as informações eram completamente diferentes daquelas que o movimento espírita aplicou. Porque disse, o melhor horário para o Evangelho no Lar é justamente a hora em que você se achar mais confortável e que se achar mais em paz. E, de repente, as pessoas mudaram isso, né? Tornaram isso um lado tão fanático que família começava a brigar porque estava na casa e, de repente, a irmã dizia, você vai embora que vai ter Evangelho no Lar. E eu tenho que fazer, senão os espíritos vão embora. Então, não é... Seu Vandir, às vezes aconteceu muito isso aqui em casa. Então, vamos ver a água fluidificada. Na questão da água, ela é uma medicação que tem que ser preparada dentro do centro espírita e dentro do hospital. Se eu não posso me comunicar com os espíritos em casa, nem aplicar passe, então como é que eu posso fluidificar uma água dentro de casa? As casas que tinham processo obsessivo, nas nossas pesquisas, coletivo, né, ou individual, quando iam fazer o Evangelho no Lar, os espíritos superiores falavam que o obsessor é quem fluidificava a água. E todo mundo achando que aquela água dali era fantástica. E tinha gente que tomava água, passava mal, dava diarreia, começava a rotar e não sabia por quê. Aí usavam também de uma estratégia, né, que eu não recomendo de jeito nenhum. O marido não era espírita. Aí pegavam uma jarra de água que não tinha tamanho, colocava na mesa no Evangelho, depois botava na geladeira para o marido beber sem saber, né? Então, se nós somos espíritas, por que estamos fazendo uma coisa oculta? Por que estamos enganando o outro, né? Então, essa prática, as pessoas assinaram isso embaixo.
E quando fomos ver e pegar a orientação do outro lado, não foi nada disso, né? Então, não era para ser usado o passe no evangelho, comunicação, água fluidificada, nada disso. Então, a gente errou porque não sabia, né? Que não se questionava, né? Aqui quem rege aqui o evangelho é o meu marido, né? E essa questão do horário já foi muito problema entre a gente, o Chico sabe, E eu não né? sei de nada. Não, é que eu comentei com ele essa questão de ser do horário, sabe? De eu falar, olha, mas essa hora é complicada porque as meninas estão acordadas, vamos tentar fazer mais tarde e tal, né? E, e essa questão, não, mas eles estão aqui esperando a gente, tem hora marcada, tem que respeitar. Aí mudou o horário de verão, eu falei, e agora, como é que faz com o horário? Tem que avisar os espíritos, lá tem horário do verão? Tem toda a razão, né? Porque eu faço muita leitura do evangelho dentro de casa, né? Que eu não tenho tempo de fazer o evangelho. Eu faço muita mentalização dentro de casa, porque meu tempo é muito curto, essa coisa toda. Mas eu acho que toda hora é hora de fazer prece e toda hora é hora de ler evangelho, né? É. Eu estava em conversas nesse tópico, nesse ponto aí, com pessoas que estudam espiritismo há muito tempo também, né? Até uma momento, isso foi quando eu assisti essa aula, né? Há 2 anos atrás, ou há 3 anos atrás. Então, assim, eu contei para eles a respeito dessa visão, e sabe o que é interessante? A visão deles, mas você acha que se fosse para espírito obsessor é, tentar fluidificar a água, você acha que o anjo guardião daquela pessoa que está lá se dedicando, fazendo a oração, você acha que o anjo guardião ia permitir que esses obsessores agissem assim? Onde é que está o amor de Deus? E começou a questionar desses pontos, sabe? E o que é que você Mas acha aí sobre isso? é a mesma coisa de você entrar na fumaça sem máscara. Então, uma casa com obsediado, vamos dizer que ali seja uma fogueira acesa, entendeu? Que os espíritos superiores não vão poder fazer nada, a gente está jogando fluido, então esse fluido é a fumacinha. Então, quando o pessoal coloca esse ponto de vista, é porque nunca estudaram a ciência espírita, nunca estudaram. Porque quando vai para as mesas girantes, qual foi a experiência de Kardec? Kardec tirou os médios de efeito físico de dentro do salão e as mesas continuaram girando. E ele se perguntou qual é a causa disso. Ele chegou à conclusão. A causa é o fluido que ainda está ali, mas os médios não estão presentes. Quando cessou os fluidos, essas mesas caíram. Então, nós estamos lidando aí no Evangelho no Lar com ações positivas ou negativas. Se ali existe uma ação negativa, não existe proteção para a água, não. Entendeu? Só o elemento fluídico que tem ali, o obsessor vai e faz a fluidificação. O grande problema do movimento espírita é que eles não querem estudar, eles querem pegar feito. Eles não querem pesquisar, querem jogar a responsabilidade para os espíritos. E Deus vai permitir isso, e o anjo de guarda vai permitir isso. Ora, a gente está vivendo leis fluídicas. Eles não permitem se a casa estiver equilibrada. Permite não. Mas se essa casa está desajustada, qual é a proteção que tem ali dentro? Nenhuma. Então, os pastores também, que mandam colocar água lá na televisão, tem muita gente aqui que chega passando mal e não sabia nem por quê. Não, olha, você é o quê? Não, eu sou católico, sou evangélico. E você faz o quê? Não, eu boto aquela água lá e tomo. Aquela água que está lá, quem fluidificou foi o obsessor dele, independente que ele seja espírita ou evangélico. As ações fluídicas são as mesmas, entendeu? E essas pessoas não procuraram compreender isso. Eu tenho proteção, mas quando tomava água passava mal. Então, por isso que a ciência ela não pode ser sepultada da forma que o movimento espírita sepultou. Sepultou a ciência, enterrou ela e passou a ir para o maravilhoso e sobrenatural. E aí foi que a gente entrou na decadência total em termos de orientação e informação. É verdade. É verdade. Obrigado, seu Vandir. Bom,
Acho que a Sâmara tá com uma pergunta aí também de novo, né, Sâmara? Você já fez a sua pergunta número 2 ali? Não, eu não fiz. Deixa eu. O que vale, né, da questão do evangelho? É fazer da maneira certa, com todos os cuidados que são necessários também, ou a intenção da oração, da leitura do evangelho? Porque nem todo mundo tem esse conhecimento, né, Silvandir? E às vezes a pessoa tem a boa intenção, tem a boa fé em tá realizando ali essa prece, né? Como que, como que fica isso? Olha, se não houver condições de fazer o evangelho, a prece sincera, vindo do coração, ela é eficaz. E você imagine numa casa de analfabetos, ninguém sabe ler. Como ficaria esse evangelho? Não haveria evangelho? Então, a oração ela é fundamental para a sustentabilidade do lar, entendeu? Agora, os que vão fazer o evangelho têm que ter a regra de disciplina dentro dele, né? Então, cada um fala uma vez, evita trazer problema de família para dentro do evangelho, evita evocar entidades ou citar nome delas, principalmente de parentes, né? Você colocar o nome na mesa. Você deve fazer o que aí, né? Como explica, você deve fazer para o anjo de guarda dele. Então, o evangelho no lar, praticamente no mundo, né, dos espíritas lá, eles fizeram uma verdadeira salada de fruta, porque dentro do evangelho no lar, você chamar os espíritos que estão na rua para dentro da sua casa, o evangelho no lar é para os encarnados e para os anjos de guarda da sustentabilidade daquele lar. E se entrar algum espírito ali, após o evangelho, a espiritualidade tem que recorrer. E o que fizeram? Olha, você que morreu hoje, você que vai morrer ainda, está na UTI. A gente formou um quadro vibratório muito parecido com a reunião de desobsessão dentro de casa. E depois que terminou o evangelho, as pessoas começavam a passar mal. Então, as instruções que estão no evangelho segundo o Espiritismo, até hoje, as federações conservam aquilo, sabendo que está errado, mas conservam. E colocando ainda mais a vida das pessoas em risco, porque quando você coloca um nomezinho lá de um parente, né? Então, vamos fazer o seguinte, pense no anjo de guarda do parente, essa prece vai chegar até ele. Mas quando você coloca o nome do parente, fulano de tal, e cita o nome dele, pensa nele, isso é uma evocação. É a mesma coisa que você está na desobsessão. Silvani, eu posso fazer um comentário? Pode ser. Eu não sei se é muito, mas eu sou diferente do senhor. Eu tenho esse tempo para fazer o evangelho no lar. Então, assim, eu faço o evangelho no lar com esses livros aqui, ó. Todos esses livros. Veja só, eu começo 30 minutos antes do evangelho no lar para criar uma harmonia, né? Então, eu começo lendo a revista Espírita. Então, eu faço uma continuação. Aí, depois, eu leio. Quando começa o evangelho no lar, em 20 minutos, eu faço a leitura da Bíblia. Eu abro no evangelho do dia, né, que eu vejo na liturgia diária. Aí eu abro o evangelho da Bíblia. Aí eu abro a mensagem que Emmanuel tem, que a gente tem esses livros aqui, que são mensagens de Emmanuel do evangelho, que ele explica as passagens, né, da Bíblia, na visão de Emmanuel. Aí depois eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, em continuação, e finalizo com uma mensagem do Caminho, Verdade e Vida. Tudo isso em 20 minutos. É muito? É o The Flash. Não, é tudo isso em 20 minutos, você tem certeza? Tudo isso em 20 minutos. É muita coisa para pouco tempo. Pois, por incrível que pareça, faço ele já faz, assim, há mais de 5 anos, 6 anos, dessa forma, né? Eu dessa forma, quer dizer, você não aprendi ainda não, viu? Aí eu faço online se você quiser. Podia fazer um dia, Chico, pra gente.
Poder fazer. Agora, eu faço sozinho, né? Minha esposa, ela não participa, ela é católica, então assim, ela escolhe, ela faz a opção. Então, eu tô sozinho em carne, mas eu sinto a presença dos espíritos tudo que estão ali fazendo comigo. E é impressionante, eu faço a leitura, leituras curtas de todos eles, mas e interpretação, né? Ah, enfim, eu acho assim, a doutora Cristina até já comentou que já teve aqui, né? Ela até falou, acho que para minha mãe uma certa vez, quando ela estava fazendo consulta, que ela já teve aqui em presença, já veio olhar, fazendo o evangelho. E foi interessante porque o tema que eu tinha lido na noite, num determinado domingo, tinha sido a aula que ela tinha dado no domingo à noite, e aí, bem interessante. Eu falei, nossa, foi o que eu li ontem. Uhum, legal. Ou foi passado para ela, né? Mas enfim, vamos seguir então nossas perguntas. Chico, acho que Tati, você está com uma pergunta complementar, né? não, a primeira pergunta minha não foi feita. Eu não sei se foi feita. Eu não entendi. Bota o microfonezinho pra gente aí perto, por favor. Desculpa, eu não entendi. Evitar a leitura coletiva e fazer a leitura individual. Porque, assim, quando tem muita gente ou quando a casa está com o obsessor? Eu não entendi isso, essa parte. A leitura é impedida, a leitura coletiva, porque os membros da família, eles estão fazendo do Evangelho no lar uma discussão, né? Então, por isso, dentro do processo obsessivo, isso aí fortalece ainda mais esses espíritos. Então, a gente orienta a família que faça individual, cada um vai para o seu quarto, faça a leitura e faça a sua interpretação. Porque, geralmente, na obsessão coletiva no lar, as discussões são acirradas mesmo, entendeu? E ninguém chega a lugar nenhum, e quando termina o evangelho lá, está pior do que quando começou, né? As acusações que existem ali. Por isso que é impedida individual quando é processo obsessivo. Mas quando não é, não tem problema não. Eu não tinha entendido que era quando era no processo. Eu vou dar um exemplo, Tati. O que aconteceu na minha casa quando a gente fazia o evangelho, eu morava em São Paulo ainda. Então era eu, meu pai e minha mãe, a gente fazia o evangelho. Então você está lendo uma leitura, cada um lê uma parte, né? Um livro. E aí, geralmente, uma pessoa está lendo a leitura, uma parte, aí a outra olha para dizer, tá vendo? Olha aí, para você. Entendeu? Aí isso Aí causa. Vai dizer, por que para mim? Por que não para você? E aí começa, entendeu? Ai, gente. É isso que o seu Vandir disse que fortalece, né? Abre ali na leitura, né? A lei de amor. Aí o marido olha para a mulher, tá vendo aí? Você tem que amar. Foi para você, viu? Isso aqui. Já pensou na confusão dentro de casa? Porque ela vai dizer o quê? Se eu não amo, quer dizer que eu não amo. Aí começa. E você ama, por acaso? Pronto, acabou o evangelho. E o pior é que a gente sempre pensa que a leitura é boa para o outro. E pior é que a gente tem esse erro de pensar assim, nossa, essa leitura é boa pro fulano. E a gente não se enxerga, né? A gente tem essa mania. Sabe quando a gente aponta o dedo para a pessoa, tem essa curva aqui, o dedo da gente faz uma curvinha para a gente, né? Então tudo que é fácil da gente identificar no outro é porque ele é nosso. Não, Sheila, quando a gente aponta um dedo pro outro, tem 3 apontando pra gente. Ó, 3 aqui e um aqui, ó, que ele volta para você. Exatamente, Tati. Sim. Vamos lá, então, Tati, você tem um complemento da pergunta da Samela. Não, esse eu já fiz, tá? Chico. E aí tem outro da Samela, então. Nossa, só eu tô fazendo pergunta hoje? Olha só, não, eu tô fazendo também, mas eu tô assim me intrometendo, sabe? Porque vem o tópico na cabeça, eu tô só falando, me perdoem. Aqui, né, nos itens que fala que não devemos fazer no Evangelho, né, a letra D, evitar comunicação de qualquer espírito, seja ele superior ou inferior. Durante o nosso Evangelho, né, eu percebo
uma certa influência no meu marido, né? Quando ele está explicando, né, sobre a leitura do Evangelho. E porque eu percebo o modo de falar dele, na explicação, no geral da explicação, assim. Mas não é nada ruim, apenas parece que uma ajuda para aquela explicação, né? Talvez para absorver melhor ou para quem quer que seja, né? A mensagem do Evangelho. O que pode ser isso, seu Vandir? Isso pode ser alguma influência mesmo? Né? Aí são médios expirados. Então, no médios expirados, é formada a garganta ectoplasmática nele, pela presença do anjo de guarda, pelo mentor espiritual dele. Mas esses espíritos não estão se comunicando. Ele só está dando ali uma tonalidade de voz diferenciada. Então, aí não se trata de comunicação. Ah, tá. Entendi. Ah, então tá bom. Silvânia, adicionado a isso aí, eu acho assim, a gente tem que ter muita cautela com relação a isso, porque na revista Espírita tem uma parte na revista de 1868, tem uma história que o senhor Allan Kardec nos traz de um médium da época que começou a psicografar, não é? E eu esqueci o nome dele agora, mas eu posso até buscar, que ele começou a psicografar uma passagem até bonita, não é? Só que o senhor Allan Kardec, ele achou alguns pontos não muito coerentes. E chegou até a conversar com esse médium, e o médium disse, não, esse é o meu mentor que está me passando essas informações, tal. E ele começou a psicografar cada vez mais, né? E ele chegou a notar que existia digamos assim, uma disparidade, uma diferença com o que os espíritos estavam trazendo. Mas ele estava crente que era um espírito puro. E aí eles utilizaram daquele material para realizar um estudo de cautela que os médiuns devem ter, né, com relação às comunicações que é levada a ser feita em casa, por exemplo, porque era realizado na casa desse rapaz, né? E chegou a um ponto que esse rapaz quase ele se complicou cada vez mais, ele chegou a quase se suicidar, e aí a pedir auxílio ao senhor Allan Kardec e ao grupo espírita de Paris para auxiliar ele, né? E aí fizeram um tratamento e afastaram esse espírito e tudo mais. Mas demorou bastante, é uma história bem longa com relação a isso. Eu acho que lugar de psicografar é dentro dos hospitais. Em casa não tente isso, porque aqui nós temos o quê? Nós temos 10 médicos psicográficos, né? E esses médicos, todos eles estão na mesma sala. E depois que a gente psicografa, eu vou passar a revisão de psicografia. Nos médicos iniciantes, a gente nota que 50% são deles. Eles sabem disso. E 50% é dos espíritos. Até se tornar um médico psicográfico, ele tem que trazer 100% do espírito e eliminar tudo que é dele. Então, isso leva tempo. No caso desse médico que Allan Kardec estudou, eu acredito que no Brasil tem muitos desses, não é pouco não. Ele tem médico aí, de alto escalão aí, que faz um monte de besteira em psicografia. E as pessoas, elas vão mais pela palavra do que mesmo pelo conteúdo do texto. E terminam se complicando. Em 2004, eu vi uma psicografia aqui no Brasil de um determinado médium que eu fiquei pasmo com o que ele escreveu dentro de um congresso espírita. Então, ele ia na linha, né, de autoajuda, como sempre no Brasil, pouca ciência, e no meio do texto entrou a entidade evangélica. E ele não percebeu. A entidade evangélica entrou e disse... Jesus está voltando e vai reencarnar no Brasil. Meu Deus do céu. E me levaram em 2004 essa psicografia para o curso de medicina espiritual, que eu ainda estava dando o curso, era eu mesmo que estava. E eu disse, meu amigo, você não viu nada nessa psicografia? Você vê como as pessoas elas se fanatizaram sem avaliar os fatos. Ele disse, não vi nada não. Eu disse, olha, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Como foi que esse médium escreveu? E Jesus vai reencarnar no Brasil.
Ele disse, isso está escrito aí, olha só, veja só. Ele perdeu até a visão do texto. E quando ele pegou, ele disse, seu Vandi, isso é muito sério, é muito grave. Isso é um erro de psicografia. Eu disse, sabe por quê? O médico que estava psicografando, ele não estava prestando atenção no que ele estava fazendo. E, de repente, essa psicografia de 2004 foi retirada da internet. Não tem, não. Você pode procurar em todo canto que não tem. Entendeu? Mas a psicografia, eu acho ela muito mais complicada do que a psicofonia. A psicofonia você vai lidar com a entidade doente. Na psicografia, é o seu pensamento junto com o pensamento do espírito e o que você vai escrever. Então, é muito mais sutil. É muito mais fácil você ser enganado na psicografia. E, principalmente, se você gosta de embelezar muito o texto, né? Para adquirir acessos na internet. Essa coisa agora está em moda no Brasil, né? Valoriza muito o texto. Mas o conteúdo não tem nada. Aí eu disse a esse senhor, disse, olha, isso aqui foi um erro. Agora, mostre isso à federação, que eles não aceitam. Agora, se fosse eu, estava me expondo aí em todo canto. Agora, como é que Jesus vai reencarnar no Brasil? Me explica. Então, por isso que os médios ele tem que ter muita cautela na hora que for com a psicografia. Daqui a 5 ou 6 ou 7 anos, é que você se torna um bom psicógrafo. Mas durante 2 anos, nós somos só alunos. Sam, você tem uma pergunta ali ainda, do sal grosso. O sal grosso ele não tem nenhum poder de absorver energia negativa. Aqui no Nordeste criaram não só a crença do sal grosso, mas criaram a crença de espada de São Jorge, pé de peão, de fumadores, entendeu? E a gente sabe que o veículo principal para limpar o lar é a força do pensamento positivo. Nenhum objeto desse aí, ele vai fazer nenhuma limpeza. Os espíritos brincalhão, ele ri dessa situação. Porque aqui tem um costume muito ainda de dar defumador dentro de casa para espantar os espíritos. Mas fumaça espanta espírito? Sabe que não espanta. O que espanta o espírito é uma condição de equilíbrio moral dentro do lar. Pronto, aí a gente concorda. Aí criaram várias fantasias com relação a isso, né? Uma planta chamada Pede Comigo Ninguém Pode, se planta na frente de casa, carro de mal olhado. E isso não funciona. Porque se a gente for pegar como base a Gênese e falar na qualidade fluídica, o que é que o codificador diz lá? Né? O fluido tem o poder de penetrabilidade. Isso quer dizer planta, animal, ser humano, ele vai contaminar. Seu Vandinho, agora que o senhor tocou nesse ponto aí, qualidade fluídica, desculpa não ter digitado, viu, pessoal, a pergunta, porque já acabou de entrar. Mas a doutora Cristina nos fala ali que a gente questione, por exemplo, aquelas pessoas que praticam a água fluidificada, né? Que a gente questione, peraí, água fluidificada, que fluido que está sendo colocado ali, não é? Para que a gente se questione, porque no hospital espiritual é realizado com determinados fluidos, né? Então, fluidos calmantes, fluidos ativantes, fluidos imunológicos. Quais são os demais fluidos que a gente trabalha no hospital espiritual? Porque eu só peguei esses 3, mas acredito que tenha outros aí. É apenas para a didática aqui do estudo, para poder adicionar nas minhas anotações. A gente usa esse como base, né? Porque aparece muito caso de infecções aqui, aí usa mais o fluido imunológico. Muitos pacientes irritados usam mais o calmante. Uhum. Mas se a gente for na Gênese, existe inúmeras qualidades. A radioatividade, ela é uma espécie de qualidade fluídica, né? O ectoplasma é uma espécie de qualidade fluídica também, né? O fluido magnético, que é mais o fluido humano, o fluido animal, é uma qualidade fluídica. Agora, não dá para entender, porque nós estamos aí com mais de 160 anos de doutrina espírita e a gente chama água fluidificada sem definição fluídica. Mas qual é a definição fluídica? Eu estou tomando o que realmente, né? Então, se eu for num hospital de grande porte material, todo mundo está tomando a mesma medicação, as doenças são as mesmas? Não são. São indagações que a gente faz. E se a gente está num hospital como esse aqui, as doenças são diferentes,
se são diferentes, as medicações têm que ser diferentes. Então, quem está com câncer, a medicação é radioatividade, não tem medicação melhor do que essa para combater o câncer, né? Quem está com processo inflamatório, a medicação melhor é o ectoplasma. O fluido magnético funciona, ele já não funciona, tá vendo? Mas o ectoplasma, ele é uma medicação anti-inflamatória. Então, estudamos tudo isso através dos espíritos e vemos ainda que as pessoas dizem assim, eu estou tomando água fluidificada. Sim, mas me responda uma coisa. Que medicação tem nessa água? Eu não sei, é uma água. Então, isso não é ciência. Ciência é tudo aquilo que a gente pode explicar e provar. E a partir do momento que a gente não explica, fica aquele vácuo, né? Eu estou tomando isso porque eu tenho fé. Quer dizer, a igreja criou água benta e o movimento espírita criou água purificada. A realidade foi essa. A gente viveu num sistema de concorrência, entendeu? O padre tem água benta lá, a coisa está certa. Eu tenho aqui também. Foi uma concorrência que não deu certo, porque sem explicação científica, com um determinado tempo, isso se enfraquecer. E é o que está acontecendo hoje em dia, né? Então, hoje em dia tem igreja aí também purificando a água. Aí a pessoa diz, eu vou lá naquele centro, se a igreja faz a mesma coisa. Então, a gente teria que ter uma pesquisa, algo que realmente provasse isso. Então, hidromagnetoterapia, que é o aparelhozinho que faz a fluidificação da água, aquele aparelho tem carga eletromagnética positiva. Então, o paciente sente, né, o gosto da medicação, às vezes arde na boca dele. Então, isso são provas que os espíritos querem dar. Agora, se for com água fluidificada, até a igreja evangélica agora estão levando garrafa aqui no Brasil, né? Anotado, hidromagneticoterapia. E a gente até fez uma postagem no Facebook, não foi, Sheila, a respeito disso. Muito interessante. Foi. Exatamente. É aquele aparelho, mano. Ele tem um campo magnético que fica no centro dele. Os eletrodos todos carregados ali em volta, né? Quando você coloca lá microgota e ela cai, ela é toda energizada e vai para a água. Então, ela já vira uma partícula eletromagnética positiva. Ali não precisa do concurso do médium. Quem faz é o aparelho. E essas pilhas carregadas, seu Vandir, elas são carregadas pelos pacientes que utilizaram os eletrodos e carregaram elas? Ou elas são... Essas pilhas carregadas pelo paciente, ela deixa de ser energia negativa para ser neutra. Entendeu? Para ser neutra. Então, ali não há possibilidade daquelas energias que estão ali contaminar a água. Por quê? A penetrabilidade que aconteceu dessas energias no perispírito periférico do paciente causou incômodo a ele. Causou incômodo porque ela era totalmente negativa. Agora, a gente é um ser vivo. Sendo um ser vivo, essa manifestação ela tem uma potencialidade muito forte. Mas só que a pilha não é um ser vivo. Ela foi produzida para armazenar energia. Ela armazena, mas essa energia ela não é negativa. É chamado no mundo espiritual de energia neutra. Olha só, que interessante. Muito boa essa explicação. Obrigado. Sim, Tati. Seu Vandir, e aí, essa água, os pacientes, eles só tomam no hospital ou eles levam para casa? Os pacientes, eles tomam a água no hospital ou eles levam também para casa para continuar o tratamento? Eu tomo água no hospital e levo para casa, né? Leva? O horário que a gente só trabalha com água aqui é o horário de meio-dia. Por quê? Vou explicar para vocês. Meio-dia, todos os problemas psicóticos, obsessão grave, é tudo de meio-dia. Aí necessita da medicação para os problemas emocionais e neurológicos do paciente. Então, os outros horários é outra medicação, mas meio-dia eles têm que trazer essa água. Agora, o preparo dessa água, né, que a gente não falou do preparo, a gente não pode chegar na torneira, tirar essa água e trazer. A gente não pode encher essa garrafa com água mineral e trazer para cá. O que é que a gente faz? O que é que a gente pede a eles? Olha, essa água tem que ser bem tratada, isso vai ser uma medicação. Elas têm que ser fervidas. Primeiro tem que ser fervidas, entendeu? Para a gente quebrar muito elemento químico que tem ali, para depois a gente medicar essa água. Porque o efeito dela fervida, a atuação do eletromagnetismo positivo,
o efeito é bem melhor, é bem mais rápido. Então, a gente orienta eles dessa forma. E todo mundo já sabe, mas só que se trabalha aqui com hidromagnetoterapia no horário do meio-dia.